cá mais um pouquinho, vamos conversar aqui. Nossa, o pessoal já tá aí. Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aulinha, para mais um encontro desta nova temporada de movimento, ritmo e diversão. E eu estou aqui brincando, estou no meu espaço físico, na minha brinquedoteca daqui da minha casa, justamente porque nós vamos falar hoje sobre jogos. Jogos para a terceira idade, ginástica cerebral, jogos neurobióticos de como fazer o nosso cérebro funcionar através dos jogos, do entretenimento e da diversão. E eu estou aqui rodeado de vários brinquedos de tabuleiro. Estou aqui no meu espaço onde tem bonecas, bolas, castelos, roupas, acessórios para se fantasiar e brincar de faz de conta. E eu vou perguntar aqui para a minha bola mágica: será que essa é uma bola mágica? Que tudo que a gente pergunta, ela prevê as nossas perguntas e as nossas inquietações. E eu vou perguntar para ela: bola mágica, será que essa galera que está aí do outro lado nos assistindo, eles estão gostando dos nossos encontros? Opa, ela respondeu, sim, tenho certeza que sim, que óbvio que sim. Muito bem, Bola Mágica. E será que eles vão gostar agora desse tema de jogos para a terceira idade? Vamos ver, Bola Mágica, o que se você responde para mim? Vamos ver, vamos ver. Eu vejo que é uma grande possibilidade. Muito bem, Bola Mágica, você está falando verdades, ela não engana. A gente faz a pergunta e ela responde. E aí, gente, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse conceito que são os jogos para a terceira idade, né? Já vou tacar uma pergunta, uma frase de efeito para a gente captar, entender melhor esse conceito. Vamos lá. A brincadeira nunca envelhece. Quanto mais se brinca durante a vida, menores são as chances de se desenvolver doenças crônicas degenerativas. Percebem isso, pessoal? Que quando a gente está no momento de nossa ludicidade, de diversão, de envolvimento, com ou sem jogo, com ou sem um brinquedo, ela nunca vai envelhecer. A partir do momento em que a gente joga, o brincar ele é espontâneo, o jogar ele tem que ser permitido para que seja produtivo e tenha um efeito positivo na nossa vida, né? A gente nunca pode fazer nada que não seja obrigado. Então, quanto mais a gente brinca, se diverte durante a vida, menores são as chances de se desenvolver doenças crônicas degenerativas. Eu gosto muito dessa frase. Eu vejo vocês quando nós temos as aulas presenciais lá na faculdade, a alegria de vocês estarem próximas, de estarem não só recebendo um conhecimento lá conosco, com nossos professores, mas também de estarem próximos com as pessoas, e isso faz bem. E o próprio bate-papo, os intervalos, não deixa de ser uma brincadeira, e uma brincadeira que tem que ser levada a séria, e muito sério, por nós, tá? O que a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos hoje nessa aula, sobre a importância do jogar, do brincar, do se entreter através de um movimento, através de um brinquedo ou de alguma outra ação. Coisas que atividades que nós já estamos fazendo durante esse período nas aulas, nos nossos encontros ao vivo, mas também em algumas publicadas, divulgadas aqui nos vídeos, algumas dicas que a gente vem falando, tá? O que a gente entende quando a gente fala da terceira idade, né? Que ninguém escapa do envelhecimento. A terceira idade, a velhice, vamos chamar assim, o idoso, ele é um processo universal e natural e também individual do ser humano, tá? Pessoas que cada um tem o seu biotipo, a sua genética, a sua filosofia, biomecânica do seu corpo, cada um tem o seu estímulo. Alguns envelhecem mais rápido, outros envelhecem com um processo mais lento, né? Que bom não seria se nós não precisássemos passar por esse processo de envelhecimento. Mas não, a gente tem que pensar assim, são etapas da vida. E que bom que eu cheguei assim, estou com a cabeça, mente sã, corpo sã, com a mente totalmente fisicamente, mentalmente, espiritualmente sadios para lidar com o dia a dia, né? Então a gente entende também que a longevidade, né, essa palavra também muito usada, maturidade, longevidade, são termos
usados para atingir esse público da terceira idade, do idoso, da velhice, né? A gente pode entender que é a idade da reforma, é o momento de voltar a ser livre e disponível, né? Existe aquele resgate da ludicidade, da infância. Ora, pessoal, a gente já trabalhou tanto, já fez tantas atividades na nossa vida, que agora chega, vamos cuidar um pouquinho de nós, né? Sempre estando bem, ativo, deixar o nosso corpo ativo, fisicamente e principalmente mentalmente, que é a ideia da nossa aula de hoje, né? E essa liberdade de nós estarmos livres dentro dessa idade da longevidade, ela não significa simplesmente a ociosidade, aquele ato de não fazer nada, né? A desocupação, não tô aqui, não vou fazer nada. É preciso a gente criar formas de interesses, centros de interesses que façam com que a nossa mente fique ativa. Muitas pessoas viajam, utilizam-se do turismo como uma válvula de escape, outras da leitura, outras de reuniões, idas, grupos, chás da tarde, idas a igrejas, jogos, reuniões e por aí vai, artesanato. E nós também, de repente, a gente pode até falar que o próprio programa da Idade Ativa seja uma válvula de escape para a gente poder ter um envelhecimento melhor, né? Porque não envelhecer com sabedoria e aí através dos jogos de entretenimento. É essa a minha proposta. Então a gente sabe que o processo de envelhecimento ele é latente, ele é existente, mas a gente também tem que entender que envelhecer com sabedoria através dos jogos de brincadeiras que a gente vem fazendo. Por isso que eu estou aqui nesse espaço de brinquedoteca, de brinquedos, né? Da gente poder, e fica o convite, quando vocês quiserem, é só a gente vir aqui, colocar na mesa, jogar um carteado, jogar um jogo de tabuleiro, ou até mesmo jogar prosas, conversas fora, tá? Então a gente tem aí essa ideia dos jogos para a terceira idade, né? Vamos trabalhar assim, então enfim a gente vai começar esse conceito de jogar, de se divertir, tá? Então a gente tem que entender sempre essa ideia. Velhice, gente, não é sinônimo de preguiça e limitação. Repito, velhice não é sinônimo de preguiça e limitação. Precisamos estar ativos constantemente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, ok? Então vamos lá. Qualquer tipo de preocupação, de promoção da saúde do idoso favorece o potencial do desenvolvimento do indivíduo, né? A gente precisa preservar as nossas capacidades, preservar doenças crônicas. A gente falou ali das doenças crônicas degenerativas, de repente a gente está com o corpo mais ativo, a gente diminui a fase do condor. Estar atreladas às dependências de incapacidade desse público, porque muitas pessoas acham assim, o velho não é capaz. Mentira! Foi-se o tempo que a gente ouvia essa frase. A velhice está cada vez mais ativa. Não é à toa que nós estamos vivendo mais, né? A gente pode destacar isso de acordo com as nossas alterações emocionais, sociais, psicológicas, né? A gente está num período realmente de insegurança, né? Muitas vezes a gente até tem a perda da motivação, do estímulo. Em alguns casos a gente até é autodesvalorizado pela sociedade, e quiçá até mesmo por os nossos próprios parentes, pessoas que nos amam, nos desvalorizam, né? Perda às vezes do trabalho, a gente não tem uma atividade de trabalho, mas a gente busca outras maneiras de rotina, né? De repente a gente pode estar dentro de um processo de isolamento social, né? Que é um período que a gente infelizmente estamos vivendo, tá? Mas antes disso, já haviam pessoas nessa idade, nesse processo de isolamento social, que muitas vezes eram esquecidos pela família, né? Que bom que a gente hoje pode pensar e dialogar e discutir sobre isso, tá? A gente tem um aumento, terceira idade tem um aumento do tempo livre, né? A aposentadoria está aqui, então a gente acabou tendo outras formas de envolvimentos. E aí a gente, dentro da minha ótica, da minha proposta e da minha filosofia, enquanto especialista de lazer e animação sociocultural, é nós trabalharmos o conceito de jogos, né, de brincadeiras, de jogos em gerais, que aí a gente vai também estar dando algumas dicas de algumas de alguns
brinquedos que a gente possa estar fazendo individualmente ou coletivamente, né? Os jogos, pessoal, sejam eles físicos ou de raciocínio, eles atuam na conservação da nossa saúde mental, física e lúdica do idoso. Então, essa conservação, essa preservação da saúde mental, de estar, sempre quando eu falo muito isso, e repito, sempre é bom a gente reforçar essa ideia, deixar o cérebro ativo, os jogos atuam nessa ideia. Então, eles estimulam a nossa memória, tá? Dependendo do tipo que a gente vem fazer, da proposta da atividade que a gente vai trabalhar, o conceito de estimular a memória, desenvolver o desempenho cognitivo e físico, o raciocínio rápido do cérebro na atividade que está sendo inserida. Também quando a gente joga com outras pessoas, até mesmo no virtual, a gente tem uma amplitude do convívio social, a gente se interage com as outras pessoas dentro de um pensamento, de uma ideia, ou até mesmo da resolução de um desafio que é proposto para vocês, né? Atua-se na concentração, na atenção, na percepção, que isso é uma outra característica muito importante. A percepção de cada um é diferente e a gente também precisa enaltecer essas percepções individuais e respeitar a individualidade de cada um de nós. Óbvio que vai melhorar a qualidade de vida da gente, é óbvio que vai ajudar, né? Tem pessoas que têm o hábito de toda sexta-feira, por exemplo, se encontrar na casa de um amigo para jogar um carteado, para jogar alguma outra coisa, tá? Não estamos falando a dinheiro, bingos também acontecem isso, né? Vai na casa da comadre, vai na casa do compadre, joga-se uma partidinha de bingo, tómbola, chama do jeito que vocês quiserem, tá bom? Isso é importante, melhora essa qualidade de vida, né? Os jogos, eles dão autonomia para você escolher se você realmente quer ou não quer realizar aquela atividade, né? E ajuda nas destrezas das atividades domésticas, nas atividades diárias, nas atividades rotineiras. Então você fica mais ágil dentro das habilidades que vocês façam, tá? Dependendo da atividade existe que a gente possa fazer dentro de um jogo, aumentar a massa muscular e óssea, se for um jogo que tem uma grande movimentação, uma tacada, um exercício físico, uma dança, de um just dance, como a gente já falou em aulas anteriores, também a gente pode trabalhar esse fortalecimento muscular. E a redução, né, de doenças, como a gente pode citar depressões, ansiedades, angústias e por aí vai. Ele vai ajudar a reduzir e a prevenir essas ideias, né? Então agora a gente vai falar algumas possibilidades de jogos que a gente possa estar fazendo dentro da nossa estrutura, que pode ser feitos jogos sozinhos, individuais e jogos coletivos. Então, o primeiro aqui, gente, tem essas ideias aqui, ó, dos caça-palavras, do criptogramas, dos sudokus, do caça-letras, né, dos anagramas. Esses jogos, gente, são super baratinhos, fáceis, a gente consegue encontrar em jornaleiros, né? E são ótimos para desenvolver as nossas atividades cerebrais e não ficar no esquecimento. Até mesmo dentro da escrita de fazer, né? No caça-palavra, da gente ter que fazer o círculo, a gente também percebe se a mão está trêmula ou não na nossa coordenação motora. Às vezes são diagnósticos para perceber se a gente está tendo algum problema, algum déficit motor ou não, dentro quando a gente faz lá o círculo acha a palavra, né? Então esses jogos de caça-palavras são ótimos para a gente poder trabalhar. A gente tem também este daqui que eu sou fã, os jogos de dominós também são muito usados na nossa idade, né? A gente encontra muitas praças públicas, pessoas da nossa idade jogando e praticando dominó. Também são outras coisas voltadas para o relacionamento social. Diminuiu-se por causa da pandemia, mas ainda tem as pessoas que fazem esse hábito. E tem os aplicativos também. Quem já é internauta, quem gosta da tecnologia, você pode fazer esses jogos através dos aplicativos, né? A gente vai falar também desses daqui, que são os jogos de quebra-cabeça. No finalzinho eu vou ler um texto meu que eu fiz, fala da importância de como exercitar nossa mente através dos jogos de quebra-cabeça.
né? Tem uns outros aqui que eu separei. Esse daqui, ó, que é fantástico, Batalha Naval. Também hoje é pouco praticado hoje pela molecada. Pouco se vê as pessoas brincando de batalha naval. E pode ser feito até mesmo sem o brinquedo. A gente pode fazer no próprio papel. Construir os nossos submarinos, construir os nossos barcos e tudo mais que tem aqui no jogo da batalha naval. Esse daqui que eu sou fã, que é o jogo do Gênios, né? Que tem uma sequência de movimentos de cores que a gente tem que fazer, semelhante a um jogo das cores que nós fizemos em aulas anteriores, né? Então a gente aperta lá e tem que fazer um movimento de apertar. Então foi no verde, a gente aperta o verde, ó, verde e azul, então a gente coloca a sequência, né? Um brinquedo também antigo, que dá vários efeitos, que trabalha bastante parte cognitiva e de raciocínio, né? E esse daqui é bacaninha porque ele é pequenininho e dá pra gente colocar na bolsa, dá pra gente tiver na espera de um médico, na espera de um ônibus, na fila de alguém, de algum lugar, ou indo até mesmo viajar, a gente pode estar brincando com ele. Esse jogo aqui, que é interessante, que eu gosto também, que ele é de encaixe, né? Então são vários andares e tem as bolinhas que rolam. E aí a gente precisa ter paciência e fazer com que as bolinhas elas encaixam nos buraquinhos de cada andar. Então é um jogo também bem antigo, que faz que é ótima atividade para a gente exercitar a nossa mente, né? Jogos dos 7 erros, jogos de baralhos. Tava aqui com o meu jogo de baralho, nem sei mais onde ela está, mas está aqui pertinho, que eu tinha pego, né? Jogos de cartas, que são, e aí tem inúmeras possibilidades, paciência, rouba-monte, 21, pôquer, buraco, tranca. Como é gostoso a gente reunir as pessoas para brincar de jogos de carta, né? Os jogos de memória, que são ótimos, e a gente, talvez um dos jogos mais importantes para a gente trabalhar na terceira idade são os jogos de memória, ajudam demais no desenvolvimento, né? E aí a gente tem também vários jogos sensoriais, afetivos, cooperativos. Então tem uma seleção muito grande de jogos para a gente estar desenvolvendo nessa prática, trabalhar o conceito das atividades neurais. E aí a gente entra numa segunda parte da nossa fala sobre a ginástica cerebral, sobre a neurobiótica, né? Sobre os jogos neurobióticos. Né? A gente já entende que a nossa capacidade de armazenamento cerebral, com o passar dos anos, ela pode assimilar muitas informações, guardar muitas ideias, né? Só que aí com o tempo ela acaba tendo essa perda de atenção, perda de memória. Tem um texto que eu falei anteriormente sobre o HD, né? Nosso cérebro ele tem que funcionar como um HD, a nossa memória, né? Nossos registros ficam sempre arquivados e guardados, né? Então a gente tem para não haver essa redução da capacidade de raciocínio e da performance individual nossa, a gente trabalha com os conceitos de jogos para a terceira idade, de aptidões e capacidades cognitivas, né? Elas não duram para sempre, a gente entende isso, porque elas também envelhecem o nosso raciocínio, a nossa inteligência, assim como o movimento, o desenvolvimento motor também, tá certo? Com o envelhecimento, gente, o cérebro ele vai acumulando essas informações, né? E a gente vai naturalmente reduzindo essa velocidade de processar essas informações, né? Então a gente até fala, tem até um estudo que diz assim, que a capacidade cognitiva das pessoas elas acontecem num pico aos 30 anos e se mantém estável até os 50 anos. Apesar de não existir uma regra exata para que todos os seres humanos, eles estimam-se que até após os 50 anos esse processo se torna mais lento. Tá? Então, o armazenamento bom é entre os 30 e os 50. E aí a gente fala novamente que o cérebro ele funciona como um músculo, né? Muito falado por mim nas aulas, e para não atrofiar, nada melhor do que a gente exercitar e estimular ele, raciocinar, principalmente ludicamente. A gente tem, e eu trabalhando com esse conceito, eu tenho certeza que esses resultados eles são muito eficazes, são muito eficientes e acabam até sendo mesmo recomendados por médicos
e terapeutas ocupacionais, né? A gente percebe que hoje esse universo de jogos está em volta da gente. A gente vai numa festa, tem uma parte de brinquedos não só para criança, para adultos também, jogos eletrônicos, sinucas, jogos de dados, jogos de videogame, que é onde as pessoas possam usar. Os buffets antigamente que eram feitos só para crianças, hoje não. Os adultos também interagem com os brinquedos dentro dos buffets, percebam isso. Então é uma recomendação até mesmo de médicos para trabalhar com essa parte cognitiva. Então a gente entende novamente que os jogos são armas poderosas para combater esses incômodos. A aplicação das atividades, dos jogos para nós, para o público da terceira idade, traz mais benefícios do que malefícios, né? Assim a gente consegue proporcionar um envelhecimento saudável, natural. E aí a gente entra nessa parte da neurobiótica, que a gente tem falado bastante com vocês, né? O que é a neurobiótica? É tentar, é inventar, é fazer algo diferente, que a gente já vem trabalhando com vocês naquele exercício de escrever com a outra mão, de fazer escovar o dente com a outra mão, de trabalhar outros conceitos, né? Mudar as rotinas, ler o livro de trás para frente, ler o livro de ponta cabeça, andar de trás para frente, até mesmo de repente comer algo que hipoteticamente não combinam, né? Por exemplo, banana, arroz e feijão, eu como, eu gosto de colocar uma bananinha entre o meu PF. Arroz, feijão, batata frita e banana, né? Fazer coisas que realmente mudam da nossa rotina, tá? Porque o que acontece? O desenvolvimento do cérebro, ele acontece a partir do desconhecido. Então ele entra a questão da aventura, do mistério, né? Ele trabalha a mente através de atividades que fujam da rotina diária. Então por isso que, na verdade, esses jogos neurobióticos, eles servem para, enganar o cérebro a não ter a mesma rotina diária. Ele faz com que essas sinapses, que são impulsos nervosos entre as células, que são transmitidas entre as células, ele faz com que aumente a nossa capacidade cerebral. Então ele vai fazendo essas enganações para fazer, a pessoa está ativa, ela está esperta, ela está funcionando de outra maneira. Tá? Então a ideia nossa é: o cérebro quer jogar, né? A gente não pode deixar o nosso cérebro perigoso, tá? De novo, a ideia é que com o avançar da nossa idade, o hipocampo, né, o responsável entre essa questão da memorização que fica na parte do córtex cerebral, ele trabalha a questão da aprendizagem, das emoções, né? E ocorre uma degeneração com o tempo, tá? Com o passar da longevidade, tá certo? Então os jogos, eles aparecem realmente para contribuir e minimizar essa perda progressiva e reversível da memória, tá certo? Em alguns casos é até irreversível. Mas como nós somos ativos, mesmo porque nós estamos no programa da idade ativa, a gente não vai acontecer isso, né? Então, através dos jogos cerebrais, é possível a gente ativar os dois lados do cérebro, o lado criativo e o lado direito, que é o lado criativo, quando a gente exercita, e o lado esquerdo é o lado lógico. Então, só para a gente exemplificar, quando a gente está jogando aqui, né, um jogo de quebra-cabeças, a gente, pelo lado artístico, que é o lado direito, a gente vê as imagens, a gente se encanta com as cores, né, a gente se projeta dentro do jogo, da paisagem que a gente está fazendo. E quando vem o lado esquerdo, que é o lado lógico, é a sequência. Se eu começo com a borda, se eu separo por cores, por tamanhos. Então, é essa parte entre tentativas de acertos e erros que faz com que a gente trabalhe os dois lados do corpo, do cérebro, né? Então, os jogos, eles realmente atuam como exercícios cerebrais e cognitivos, ok? Eles trabalham na questão eles estimulam nossa inteligência, a nossa atenção, nossa memória visual e espacial. Então, são algumas definições que a gente vem falando com vocês sobre essa importância dos jogos, né? Mas também é difícil da gente colocar na cabecinha do idoso, da terceira idade, que é importante jogar, né? Muitas vezes eu comento isso muito em aula e falo assim: vocês só estão fazendo porque o professor pediu, né? O jogo do Resta 1 tá lá. Será que a gente está jogando de verdade? Será que a gente lembra de brincar? Será que a gente lembra de exercitar, de fazer as atividades constantemente, né?
Acho difícil a gente sempre lembrar de fazer, mas são intervenções que a gente precisa fazer com frequência, né? Para dinâmicas que a gente coloca num momento agradável, em algum momento especial do dia, cativante, que seja onde a gente tem um desempenho do nosso brincante idoso, tá? Então, acho que de repente, como dica, hashtag fica a dica, a gente pode trabalhar com os jogos de memória, que fica uma grande ideia para vocês, tá certo, gente? Então, fica esse convite aí para a gente levantar da cadeira, praticar das atividades recreativas com intercâmbio, desenvolvimento cultural e social do idoso, e trabalhar o entretenimento de uma forma mais harmoniosa, atrativa, atrativa e dinâmica para nós, tá certo, gente? Para que nossa cultura do idoso seja cada vez mais ativa. Então eu vou terminar agora a minha fala com um texto que eu desenvolvi, que eu escrevi para uma página de brincadeiras e jogos, que é um grupo de pessoas, de colunistas, eu sou um dos colunistas, que eu escrevo sobre isso. Então, dentro da minha especialização do lazer, eu acabei colocando essa ideia de como exercitar a sua mente com quebra-cabeça. Esse texto ele foi publicado aqui no mês de outubro, de agosto, né, nas redes sociais lá da BJ, que é uma página de brincadeiras e jogos. E ele fala assim, tá bom? Eu vou finalizar ele com esse texto. Exercite sua mente com quebra-cabeças. Paciência é a capacidade de persistir numa atividade difícil. Provavelmente você já montou um quebra-cabeças em sua vida. Ter atenção aos detalhes pode conter um grau de simples dificuldade a um grau de grande complexidade de habilidades. De poucas peças aos jogos com muitas peças, pequenos ou grandes, quebra-cabeça é um jogo de perseverança. Para os jogadores assíduos, há técnicas de montagem. Abre o pacote com as peças, separam as bordas por cores, colocam em caixas organizadoras, enfileiram por formato de peças. Diz constantemente que está faltando uma peça. Sacanagem, mandaram o jogo incompleto, tá faltando uma peça aqui que não encaixa. Há inúmeras tentativas. Entre erros e acertos, chega-se ao encaixe da peça verdadeira. Ufa! Que alívio! Bora localizar a outra peça faltante do jogo. Uma ginástica cerebral para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, resolução de problemas, amplitude do raciocínio, excelente para a memória, desenvolvimento da coordenação motora e, acima de tudo, de percepção visual e espacial. Percepções estas que são adquiridas na infância e se levam ao mercado de trabalho. O cérebro precisa estar ativo para desenvolver e estabelecer as combinações corretas das peças. Atua ativamente do lado esquerdo do cérebro, como a lógica, e a racionalidade do lado direito, da parte artística da obra e criatividade. Quebra-cabeças potencializa a concentração, o pensamento lógico, a criatividade, autoestima e resiliência. Presentes a qualquer faixa etária, bacana para serem realizados entre familiares, pois promove integração social, onde o jogo permite o compartilhamento de acertos e erros, diálogos, colaboração participativa, análise, aproximação de laços afetivos, comunicação e interatividade. Então, fica a dica. Vamos rachar a nossa cuca e desenvolver a nossa habilidade com os jogos de quebra-cabeça, gente. Venham, divirtam-se. Se você ainda não tem algum, compre, peça de presente, um quebra-cabeça e vocês vão exercitar. Não se preocupem com o tempo de resultado final. Façam, aos poucos vão produzindo. E fica a dica, se vocês quiserem, enquadrem, passem uma cola, mandem moldurar e coloquem na casa de vocês, decorem a casa de vocês e falam, tá vendo aquele quebra-cabeça ali? De 1.000 peças, 3.000 peças, 5.000 peças? Batam no peito e falam,
Fui eu que fiz, fui eu que montei. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Vamos jogar, meus alunos. Fica com Deus, um grande abraço, divirtam-se com qualquer atividade de entretenimento que vocês tenham em mãos. Pratiquem essa ideia. Tchau, tchau.